Para a terceira turma, a aquisição de metade do imóvel não impede reconhecimento do uso capião. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, por unanimidade, decidiu que a aquisição de metade do imóvel não impede o reconhecimento do uso capião especial urbana. Segundo o colegiado, o fato de os moradores e autores do pedido já terem a metade da propriedade não atrai a vedação do artigo 1240 do Código Civil, que impõe como condições não possuir outro imóvel urbano ou rural. Com base nesse entendimento, a turma deu provimento ao recurso especial de um casal que ajuizou a ação de uso capião urbana, alegando estar há mais de 5 anos na posse mansa e pacífica de um apartamento situado no Rio de Janeiro, além de preencher todos os outros requisitos do artigo 1240 do Código Civil, julgado improcedente a ação Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJ do Rio de Janeiro, negou o provimento à apelação do casal sob o entendimento de que os recorrentes não cumpriram um dos requisitos para aquisição da propriedade com fundamento no uso capião constitucional, qual seja não possuir outro imóvel urbano, uma vez que eles seriam proprietários da outra metade do imóvel que pretendia usucarpir. Ao STJ, casal alegou que reside no apartamento como se fosse dono desde 1984, após a falência da imobiliária responsável pelo aluguel. Os recorrentes sustentaram ainda que arremataram a metade do imóvel há mais de 35 anos. Desde então, exerce com exclusividade a posse para fins de moradia. Os moradores não possuíam moradia própria. O relator de recurso, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, observou que, de acordo com a doutrina, os constituintes instituíram o uso capião especial urbana para contemplar as pessoas sem moradia própria. Daí a exigência de que o autor do pedido não seja proprietário de outro imóvel. Sob essa perspectiva, o fato de os recorrentes serem proprietários da metade ideal do imóvel que pretende usucarpir não parece constituir um impedimento de que trata o artigo 1240 do Código Civil, pois não possui moradia própria, já que eventualmente teria que remunerar o coproprietário para usufruir com exclusividade do bem, afirmou. O magistrado destacou que a jurisprudência do STJ admite o uso capião de bem em condomínio desde que o condomínio exerça a posse com exclusividade. Esse entendimento, acrescentou, que pode ser aplicado ao caso dos outros, pois os recorrentes agiram como donos exclusivos, adquiriram metade do imóvel e pegaram todas as taxas e tributos incidentes sobre ele, além de realizarem benefeitorias. Tendo os recorrentes permanecido no imóvel durante ao menos 30 anos, de 1984 até 2003, a data da propositura da ação, sem contrato de locação regular e se ter pagado os aluguéis tendo realizados benfeitorias tendo se tornado proprietários da metade do apartamento adimplindo com todas as taxas e tributos, inclusive taxas extraordinárias de condomínio, não há como afastar a hipótese de transmudação da posse que passou a ser exercida com animus domini,
concluiu o magistrado ao dar pavimento ao recurso especial, Lei de Acordão no RESP 1909276. Eita, pô! Ramundo do céu, vai matar. Sanção da Corte Especial desta quinta 13 terá transmissão pelo YouTube. Superior Tribunal de Justiça, STJ, informa que a sessão extraordinária da Corte Especial agendada para esta quinta-feira 13, às 14, terá transmissão ao vivo pelo canal do STJ no YouTube. Será aberta ao público presencial. O colegiado, composto pelos 15 ministros mais antigos do STJ, analisará a decisão proferida pela ministra Laurita Vaz em inquérito com a tramitação sob sigilo judicial, que determinou medidas cautelares, entre os quais o afastamento do governador de estado. Acordo celebrado em ação de divórcio pode manter ex-cônjuge em plano de saúde de servidor. É possível acordo celebrado em ação de divórcio dispor sobre a manutenção do ex-cônjuge com dependente em plano de saúde fechado restrito de servidores públicos. Esse foi o entendimento da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, ao julgar recurso do Estado da Bahia contra a decisão monocrática do desembargador convocado Manuel, que reforma o acordão do Tribunal de Origem, determinou a reintegração da ex-esposa de um servidor ao plano de saúde gerido pela Secretaria de Administração Estadual. Recorrente sustento que, ao se divorciar, a ex-esposa do servidor perdeu automaticamente a condição de dependência, uma vez que não haveria previsão legal que emparasse sua pretensão de permanecer assistida pelo plano de saúde dos servidores estaduais, tese acolhida pelo Tribunal de Justiça da Bahia, TJ Bahia, ao julgar a controvérsia. TJ Bahia levou em consideração que o plano de saúde é fechado e acessível apenas uma categoria específica, qual seja dos servidores públicos estaduais em atividades e, consequentemente, seus dependentes. A assistência à saúde tem caráter alimentar. O relato do caso do STJ Manuel afirma as razões de sua decisão monocrática e foi acompanhada de forma unânime pela primeira turma. Ele recordou que a jurisprudência da Corte considera que não haver nenhuma ilegalidade de acordo com o divórcio que estabelece a manutenção do ex-cônjuge no plano de saúde ou outro, tendo em vista o caráter alimentar dessa prestação. Magistrado mencionou como procedentes RMS 43662 na quarta turma é o RSP 1454504 da terceira turma. No segundo, entendeu-se exclusivo que o ônus de manutenção do ex-cônjuge será do titular e não de órgão de saúde suplementar. Respeito das bem lançadas alegações da parte agravamento do Estado da Bahia, razão não lhe assiste, afirmou o relator. Recursos de defesa, periculosidade do réu levam sexta turma a manter a prisão preventiva que já dura 10 anos. Na sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, negou recurso em habeas corpus que pedia a revogação de uma prisão preventiva que já dura mais de 10 anos. O colegiado confirmou a decisão monocrática do relator ministro Sebastião Reis Júnior. Para quem é causa e complexa, mas o judiciário vem atuando de forma regular no processo, não havendo sinal de desidia ou inércia por parte do juiz de primeiro grau. Segundo o ministro, demora da tramitação do processo se deve em grande parte à interposição de inúmeros recursos pela própria defesa. Ele considerou também que a ordem de prisão foi fundamentada em elementos que demonstram a periculosidade do recorrente ao risco da reiteração delitiva. Denunciados por homicídio qualificado recorrente e 2
2 réus foram presos preventivamente em 2012. Na decisão que pronunciou o recorrente em 2014, prisão cautelar foi mantida. Justifica a medida, o juiz afirmou que o réu ex-policial militar do Rio de Janeiro, apontado como integrante de associação criminosa ligada ao tráfico de droga, estava preso também por outros crimes que evidenciariam a necessidade de restringir sua liberdade para a garantia da ordem pública. A defesa recorreu ao STJ depois que o habeas corpus foi negado por unanimidade pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJ Rio de Janeiro. Excesso do prazo provocado pela defesa não configura o constrangimento ilegal. Para Sebastião Reis Júnior, juiz de primeira instância, vem impulsionando de forma adequada os processos. Ele destacou que mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da prisão cautelar. Apontou que o fato do réu ter sido pronunciado atrai incidência da súmula 21 do STJ. Ao mencionar que os 2 réus já foram julgados, o correlator comentou que o processo pouco avança em relação ao recorrente, devido à complexidade do caso que envolveu vários acusados ao longo histórico de requerimento e recursos interpostos pela defesa, incluindo recurso especial, recurso extraordinário, além de 2 incidentes de desaforamento, de julgamento, diversos pedidos de diligência na culpa ao judiciário no eventual mora processual, declarou o ministro, citando a súmula 64 do tribunal. Risco de ordem pública continua apesar do longo tempo decorrido? Em relação aos argumentos da defesa quanto suposta ilegalidade da prisão, inclusive por falta de contemporaneidade entre o crime e sua decretação, Sebastião Reis Júnior observou que a medida cautelar foi revisada por mais de uma vez. Foi reconhecida que perdurava o risco à ordem pública, tendo em vista que o denunciado é um ex-policial apontado como integrante de violenta associação criminosa. Além disso, ressaltou que 2 testemunhas civis serão novamente ouvidas e é imprescindível garantir um ambiente seguro, livre de pressões. Embora não seja irrelevante o lapso temporal, no caso a gravidade concreta dos delitos narrados, bem como suposta participação do acusado em violenta associação criminosa ligada ao tráfico de drogas, obstaculizam o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo, concluiu o ministro, negar o provimento aos recursos. Na decisão confirmada pelo colegiado, Sebastião Reis Júnior recomendou ao juiz de primeiro grau que observe a exigência legal de reexame periódico da necessidade da prisão preventiva.